Dalton, como assim a economia do Japão pode derrubar o mundo inteiro? Não é um país rico, organizado e avançado? Onde está o risco nessa história? Quando a gente fala em risco de colapso global, muita gente pensa logo em Estados Unidos, China, Europa. O Japão quase nunca aparece nessa lista, e é exatamente aí que começa o perigo. Imagina um país que já foi a segunda maior economia do mundo, que ainda hoje é uma das maiores potências industriais do planeta, que fabrica carros, eletrônicos, máquinas, tecnologia de ponta. Agora imagina que esse mesmo país carrega a maior dívida pública do mundo em proporção ao próprio PIB, algo que passa de 2,5 vezes tudo o que ele produz em um ano, e que há décadas vive numa espécie de experimento econômico permanente, com juros perto de zero e impressão de dinheiro em escala histórica. Esse país é o Japão. O que está acontecendo lá hoje não é um problema local, restrito ao Pacífico. É uma peça-chave de um tabuleiro global de juros, câmbio e dívidas. Se essa peça se mexe de um jeito brusco, o resto do tabuleiro não fica intacto. É isso que quase ninguém está enxergando. Para entender o risco, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Nos anos 1980, o Japão parecia invencível. A bolsa disparava. Imóveis em Tóquio eram avaliados como se uma quadra valesse mais que cidades inteiras em outros países. Era uma bolha clássica: crédito fácil, excesso de confiança, preços subindo sem conexão com a realidade. Quando essa bolha estourou no começo dos anos 1990, o que veio depois ficou conhecido como décadas perdidas. A economia não conseguia crescer de forma consistente. Os preços não subiam, às vezes até caíam. Isso é a famosa deflação. Parece bom pagar menos, mas uma economia em deflação vira uma armadilha. Empresas adiam investimentos, famílias adiam consumo, a dívida real fica mais pesada e o país entra numa espécie de modo hibernação. Para tentar ressuscitar a atividade, o Banco do Japão fez o que os outros só copiariam muitos anos depois. Derrubou os juros para perto de zero e começou a injetar dinheiro no sistema, comprando títulos de dívida e outros ativos. O governo, por sua vez, gastou muito mais do que arrecadava para estimular a economia. O resultado de décadas dessa estratégia é uma dívida pública gigantesca e um banco central que se tornou o maior jogador do mercado de títulos japonês. Por muito tempo isso pareceu controlável. Por quê? Porque a dívida estava em grande parte nas mãos dos próprios japoneses: bancos, seguradoras, fundos de pensão e famílias. O país tinha uma cultura de poupança forte, população envelhecendo e buscando segurança, e uma confiança quase religiosa de que o governo e o Banco do Japão nunca deixariam o sistema quebrar. Só que o mundo mudou. Depois da pandemia, inflação reapareceu em vários países. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, todos começaram a subir juros de forma agressiva. A lógica era simples: para segurar preços, é preciso encarecer o crédito, esfriar a demanda e ancorar expectativas. O Japão, porém, fez o oposto. Manteve juros muito baixos enquanto o resto do mundo subia. E ainda manteve uma política chamada controle de curva de juros. Basicamente, o Banco do Japão prometia segurar os juros dos títulos de 10 anos em determinados níveis, comprando o que fosse necessário. Isso significa, sempre que o mercado tentava exigir juros maiores, o Banco Central entrava comprando toneladas de títulos para manter os rendimentos sob controle. Qual é o efeito disso na prática? O iene, a moeda japonesa, foi se desvalorizando. Se você paga muito menos juros que todo mundo, sua moeda tende a perder valor, porque investidores preferem carregar moedas que pagam mais. O Japão passou a importar inflação via câmbio. Energia, alimentos e vários produtos ficaram mais caros em moeda local. Ao mesmo tempo, o país ganhava competitividade nas exportações, porque seus produtos ficavam mais baratos lá fora. Até aqui parece apenas uma história de moeda fraca e juros baixos.
Mas é aí que entram as conexões globais. Primeira conexão. O Japão é um dos maiores mercados de dívida soberana do planeta. Títulos do governo japonês são um pilar do sistema financeiro global. Bancos, fundos, seguradoras do mundo inteiro usaram e ainda usam esses papéis, direta ou indiretamente, como referência de segurança. Segunda conexão. O famoso carry trade. Durante décadas, investidores no mundo todo aproveitaram os juros baixíssimos do Japão para tomar dinheiro emprestado em ienes, a custo quase zero, e investir em ativos mais rentáveis em outras moedas, ações americanas, títulos de países emergentes, moedas de alto juro, imóveis, crédito privado. Enquanto o iene ficasse fraco e os juros no Japão permanecessem baixos, esse trade era um sonho. Você pagava quase nada para captar em ienes e ganhava mais lá fora. Terceira conexão. Bancos e seguradoras japoneses investiram fortemente em ativos estrangeiros em busca de retorno, já que dentro de casa os juros eram deprimidos há muito tempo. Isso significa que eles carregam enormes carteiras de títulos de outros países. Agora, junta essas três peças e imagina o seguinte cenário. Por algum motivo, o mercado começa a acreditar que o Japão não consegue mais manter a brincadeira de juros baixos e controle da curva. Pode ser porque a inflação subiu de vez, porque a desvalorização do iene ficou insustentável politicamente, porque a população começou a duvidar da capacidade do Estado de honrar a dívida sem sacrificar o padrão de vida. Em algum ponto, a confiança pode rachar. Se o Banco do Japão for obrigado a permitir que os juros de longo prazo subam de verdade, o preço dos títulos japoneses cai. Quem está cheio desses papéis no balanço, como bancos e seguradoras, pode ter perdas contábeis relevantes. O mercado, vendo isso, exige prêmios de risco ainda maiores. E aí o que era um ajuste vira uma possível espiral. Ao mesmo tempo, a alta de juros no Japão atinge em cheio o carry trade. De repente, tomar dinheiro em ienes deixa de ser tão barato. E além disso, a moeda começa a se fortalecer, a coisa piora. Aquele investidor que tomou o iene emprestado para comprar ativos em dólar ou em moedas de países emergentes vê suas posições sofrerem. Ele é forçado a desmontar o trade, vende ativos mundo afora para recomprar ienes e fechar o passivo. Esse movimento de fechamento de posições não é organizado, calmo e educado. Ele tende a ser rápido, em massa e sincronizado. Vários fundos, bancos e investidores institucionais apertando o mesmo botão ao mesmo tempo. Vender. Isso afeta bolsas, títulos de países emergentes, moedas, crédito corporativo. É um aperto de liquidez global que nasce num ponto específico, a mudança de regime de juros no Japão. Tem mais. Se os bancos e seguradoras japoneses começarem a sentir pressão nos balanços, uma reação natural é repatriar capital. Eles vendem ativos no exterior para trazer dinheiro de volta, reforçar colchões de capital e reduzir riscos. De novo, isso gera venda de títulos americanos, europeus, emergentes. Os juros lá fora sobem, o valor de mercado desses títulos cai e o aperto de condições financeiras se espalha. No meio disso, você tem um mundo já muito endividado, acostumado a juros baixos por mais de uma década, com governos que aproveitaram esse ambiente para rolar dívidas gigantescas. Um choque vindo do Japão não encontraria um cenário limpo, mas um ambiente já fragilizado. Isso é o que transforma um problema japonês em risco sistêmico global. Aliás, se você quer continuar entendendo como essas peças se encaixam no dia de investidor, sem cair em alarmismo vazio, aproveita para se inscrever no canal e ficar perto da gente. Aqui, a ideia é sempre olhar o risco de frente, com calma, antes de todo mundo. Voltando ao Japão, os efeitos para países como o Brasil viriam por vários canais. O primeiro é o câmbio. Em momentos de estresse global, o dinheiro corre para ativos considerados mais seguros,
como dólar e títulos americanos. Moedas de países emergentes tendem a se desvalorizar, e isso pode significar um dólar mais caro por aqui, pressionando a inflação e obrigando o Banco Central brasileiro a ser mais cauteloso ou até mais duro na política de juros. O segundo canal é a Bolsa. Uma onda de aversão a risco faz grandes fundos globais cortarem exposição em mercados emergentes. Como boa parte do fluxo estrangeiro é dominante em alguns papéis da B3, basta uma realocação moderada para provocar quedas relevantes no índice, especialmente nos setores mais sensíveis a juros e câmbio, como empresas alavancadas, varejo, construção e tecnologia. O terceiro canal é a renda fixa. Se juros globais sobem porque o mundo inteiro está corrigindo preços de títulos depois de um choque vindo do Japão, os países emergentes precisam oferecer prêmio ainda maior para atrair capital. Isso significa títulos novos pagando mais caro, mas também desvalorização dos títulos antigos. Quem entra em renda fixa sem entender o risco de marcação a mercado sente o tranco. E é aqui que entra o ponto essencial. O investidor, pessoa física, não controla Japão, Banco Central, eleições, dívida pública, mas controla o próprio comportamento. Você não precisa adivinhar exatamente quando o Japão vai mudar a política de juros, se isso vai disparar um colapso global ou apenas um grande ajuste. O que você precisa é entender que esses riscos existem e montar uma carteira que não dependa de um único cenário otimista para sobreviver. Na prática, isso significa não ficar completamente concentrado em um tipo de ativo ou em uma única história de tudo vai dar certo. Significa respeitar a ideia de diversificação, entender que juros são um fator central na precificação de quase tudo e aceitar que, em algum momento, o mundo pode atravessar uma fase de reprecificação dolorosa, vinda de onde muita gente menos espera. O Japão é um lembrete de que não existe almoço grátis eterno, de que décadas de dinheiro barato e estímulos sem fim cobram um preço em algum momento. E de que, quando esse ajuste começa, ele não respeita fronteiras, bandeiras, nem discursos políticos. Ele segue a matemática da dívida, dos juros e da confiança. O investidor preparado não é o que tem a melhor previsão, mas o que tem a melhor estrutura para aguentar surpresas. Se você entende a história do Japão, você entende que o mundo pode parecer estável na superfície e, ao mesmo tempo, estar cheio de placas tectônicas se mexendo lá embaixo. Uma delas, hoje, passa por Tóquio. Então não é que o Japão vai quebrar o mundo, é que se eles perderem o controle, o mundo inteiro sente o tranco. Bem injusto com quem nem sabe que isso existe. Se você não quer ser pego de surpresa quando o Japão espirrar e os mercados entrarem em panos quentes, se inscreve agora no canal, deixa o like e manda esse vídeo para um amigo que ainda acha que economia é só coisa de noticiário.